Senhor presidente, senhores vereadores, em relação aos codificados, permitam-me mais uma vez trazer a voz abalizada do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. E aqui eu peço som para que possa ser audível a todos aqueles que nos assistem, seja pelas galerias, seja pela TV Câmara. O Tribunal de Contas ele já examina essa matéria há algum tempo. Essa matéria remonta ao ano de 2000. E eu creio até que o termo codificado, na modernidade, ele é impróprio. Isso ocorria quando as pessoas, não se sabia o nome das pessoas. Hoje as pessoas já têm matrícula, já têm nome, já se sabe quanto recebe. Se assemelha muito mais à figura do prestador de serviço, que é uma atividade de contratação que ainda existe em vários setores da administração pública. O Tribunal de Contas ele tem vários processos que investigam contratações de pessoas, não só na área estadual, como na área municipal. Para o Estado, ele tem um processo em curso, que está sob a relatoria de conselheiros no tribunal, e nós estamos frequentemente assinando prazo, verificando se a situação melhorou ou piorou. Então o tribunal examina dessa forma, examina de forma técnica, de forma responsável e sabendo, acima de tudo, que reviravoltas, digamos assim, estanques no setor de pessoal não pode jamais levar à obstrução ou à descontinuidade do serviço público. Porque para o Tribunal de Contas o que é importante também é que o serviço público ele seja prestado com eficiência, eficácia, efetividade e, sobretudo, com continuidade. Senhor presidente, 1 minuto e 24 segundos suficientes para que o presidente do Tribunal de Contas ponha uma pá de cal nesse assunto que vem sendo debatido na eleição de 2010, na eleição de 2014 e que volta a ser requentado na eleição de 2018. Eu reputo o sistema Correio da Paraíba como um dos mais sérios de nosso estado. Sou leitor e assinante do jornal Correio da Paraíba, mas quem, na comunicação ou no jornalismo, não dá o que se chama no jargão profissional uma barrigada? Quem não comete um deslize? Sinceramente, a voz séria, isenta, imparcial do presidente do Tribunal de Contas, para mim, desmancha qualquer discurso, seja ele de natureza técnica, seja ele de natureza política, como o que nós assistimos aqui. O presidente do Tribunal de Contas é claro, ele diz: não existe codificado. Desde o início do governo Ricardo Coutinho, que se fornecem os dados desses servidores. Nome, matrícula, conta bancária, tudo transparente. Tudo informado ao tribunal, acompanhado pelo Ministério Público, de modo que o que se comenta além disso é política. E política a gente sabe, é movida às paixões. E as paixões muitas vezes cegam o debate racional e lógico. De modo que, entre a manchete, que foi aqui exposta, e a palavra do Tribunal de Contas, eu fico 50 vezes com a palavra do Tribunal de Contas. Mas esse não era o tema que eu ia trazer aqui. Trouxe, porque a gente tem que restabelecer a verdade, vereador Léo. A gente tem que mostrar à população o que de fato condiz com a realidade e o que de fato se distancia dela. E o discurso político de hoje, trazido pela bancada de governo, se distancia da realidade. Mas o tema que eu queria hoje abordar, e vou abordá-lo nesses meus últimos quase 6 minutos, é a votação do dia de hoje. Hoje foi um capítulo triste, vereador Léo Bezerra, para esta casa e para o povo da cidade de João Pessoa. Nós aprovamos um remanejamento de verbas públicas da ordem de 105 milhões de reais. O projeto, no entanto, falava que o valor global era de 70 milhões. Sem mencionar que, além dos 70 milhões, havia 35 milhões que estavam lá escondidos. E sabe por que estavam escondidos, vereador Léo? Estavam escondidos para que passasse despercebido.
estavam escondidos porque não tinham coragem de, já no corpo do projeto, na mensagem enviada a esta casa, falar de 105 milhões. Os 70 milhões, a gente pode até questionar. Ora, saiu do cemitério e foi para pagar a folha de pessoal da Secretaria de Acompanhamento Governamental. Saiu das praças e foi para pagar a folha de pessoal de outras secretarias. Saiu das ruas, saiu da infraestrutura da cidade, saiu 5 milhões dos agentes comunitários de saúde e foi encaminhado para algo que o prefeito entendia como mais conveniente e mais oportuno. A gente pode até fazer esse debate. Alguns concordam, outros discordam. É natural. O que ninguém pode concordar, vereador Léo, é com a ilegalidade. E hoje, esta casa aprovou uma ilegalidade. O artigo 3º do projeto de lei, hoje aprovado nesta casa, tem uma flagrante ilegalidade. A Câmara Municipal deu ao prefeito, descumprindo a legislação pátria, descumprindo a Constituição, um cheque em branco. Disse: olha, prefeito, esses 70 milhões, bem ou mal, Vossa Excelência disse de onde tirou e para onde foi. Agora tem 35 aqui que Vossa Excelência não diz de onde tira nem para onde vai. E a Constituição da República Federativa do Brasil é clara. Diz que para remanejamento de verbas, que para transposição de rendas públicas, que para transferência de dinheiro público, é preciso lei específica. Que lei específica é essa que não especificou de onde saiu e para onde vai esse recurso? Isso é ilegal, isso é crime. Isso é crime, vereador Léo. Desviar verbas públicas da destinação diferente a rendas ou verbas públicas daquela que está estabelecida em lei é crime. E foi isso que nós aprovamos. Pelo amor de Deus, digo eu. Uma expressão que foi tão utilizada no dia de hoje. As pessoas não colocaram a mão nas suas consciências. No afã de atender aos desejos e caprichos do executivo, nós passamos por cima da lei. Eu não vou levar essa culpa para casa, vereador Léo. Nem eu, nem Vossa Excelência, nem os integrantes de nossa bancada. Nós alertamos, fizemos um apelo. Nós poderíamos até, quem sabe, vereador Léo, chegar a um consenso, dizer: olha, vamos fazer uma emenda supressiva e tirar o artigo 3º. Mas nem isso a bancada de governo quis. E eu não vou falar dos outros atropelos. O atropelo regimental, porque não houve reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Cadê o edital de convocação da reunião? Cadê o ofício endereçado aos membros da comissão? Houve, sabe, uma coleta de assinaturas nos corredores da casa. Como se fosse um pega-bebo aí no meio da rua. Foi isso que ocorreu. Era pegando o vereador e assinando. E eu concordo com Vossa Excelência. Concordo com Vossa Excelência. Quero saber quem daqui sabia exatamente de onde foi tirado os recursos, de onde foram tirados os recursos e para onde foram destinados. Eu faço um desafio. Não é porque os vereadores são irresponsáveis, não. É porque é humanamente impossível, em 24 horas, vereador Léo, a gente saber a respeito de 70 milhões de reais. É humanamente impossível. O projeto era um calhamaço de muitas laudas, com 2 anexos enormes. Mas aí prevaleceu a força do governo. Prevaleceu a prepotência do prefeito. Para concluir. Para concluir, vereador Bruno. Prevaleceu a forma bruta com a qual o governo aqui se fez presente. O apelo ao bom senso, infelizmente, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Agora, vereador Léo, a população está sabendo
que esta casa, descumprindo a lei, descumprindo o regimento, infringindo a Constituição, deu um cheque em branco de 35 milhões. Não vai ficar por isso, não. Já nos reunimos aqui em plenário, a bancada de oposição, e vamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a forma não foi respeitada, porque não houve o devido processo legal, não houve reunião das comissões. Aliás, da CCJ houve, mas não houve da Comissão de Finanças e Orçamento. E, além disso, nós aprovamos algo sem uma lei específica. Agradeço, vereador Léo, a parte de Vossa Excelência. Faço questão de que ele integre na sua plenitude o meu pronunciamento e apenas lamentar, reforçar aquilo que disse quando da discussão do projeto. 3 graves deslizes foram cometidos. O deslize da mentira, o prefeito utilizou-se do engodo, da má-fé, para esconder os 35 milhões. Ele não foi honesto, ele foi desonesto com a casa e com a cidade. O deslize do não cumprimento do devido processo legal, a comissão de orçamento, que obrigatoriamente deveria se reunir, não se reuniu, além do descumprimento frontal da lei, que de maneira afirmativa diz que é preciso ter lei específica para remanejamento de verbas públicas. Uma pena. Eu prefiro ser derrotado. Pode continuar, vereador. Pode continuar. Eu prefiro 1000 vezes, vereador Léo, ser derrotado dessa forma do que comemorar uma vitória de pirro, como a bancada de governo celebrou no dia de hoje. Muito obrigado.